Boa tarde, bem-vindos ao ambiente virtual do CEAF. Hoje nós temos o prazer de realizar, né, e participar dessa web conference Comportamentos Antissociais em Crianças e Adolescentes. E eu tenho que necessariamente iniciar agradecendo a doutora Carla Frost. Doutora Carla, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa web como mediadora. Eu tenho certeza que pela sua atuação toda a carreira, e especialmente também agora em Porto Alegre, tem muito a contribuir no tema, e especialmente ao Dr. Fábio. Dr. Fábio, eu em seguida vou ler o seu currículo, mas seja muito bem-vindo ao CEAF, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É óbvio, né? Mas às vezes os óbvios precisam ser ditos. O senhor está em casa, né? Então se sinta extremamente à vontade, né? Para a sua explanação. O Dr. Fábio, ele é graduado em Medicina pela URGS, residência médica em Psiquiatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Especialização em Psiquiatria da Infância e Juventude pela URGS, títulos de especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica, e certificado de atuação na área de Psiquiatria Forense pela ABP, né? Ele é médico psiquiatra concursado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul desde 1999. Então, são com esses atores, né, o Dr. Fábio e a doutora Carla, que nós temos a oportunidade de fazer essa capacitação de comportamentos antissociais em crianças e adolescentes. Dr. Fábio, por favor, tudo com o senhor. Muito obrigado. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês todos. E hoje nós vamos conversar sobre comportamentos antissociais em crianças e adolescentes, né, um tema que tem sido cada vez mais relevante, né, e para iniciar a conversa sobre esse tema, é importante compreender, né, algumas características nossas como espécie. Então, há cerca de 1.600.000 anos atrás, um pequeno antropóide passou por um processo de incremento da aptidão. Começou a apresentar uma alteração no ângulo do acetábulo, o que viabilizou a postura ereta. O polegar deslocado em oposição ao indicador, o que possibilitou o manuseio de ferramentas, manuseio e confecção. A modificação da posição dos olhos para a face anterior, né, o que redundou em uma visão estereoscópica e, sobretudo, o desenvolvimento de determinadas áreas do telencéfalo, né? Esse desenvolvimento, né, levou a uma interação entre os pares e o ambiente diferenciada. Com o passar do tempo, eu trago um trabalho aqui do Freud para dialogar a respeito, né? A questão da consciência moral se tornou mais evidente, os sentimentos éticos foram se desenvolvendo a partir do convívio social. E eles se justificam pela necessidade do domínio das forças da natureza e da agressividade humana, tendo como função regular o relacionamento entre os homens, o que se trata de uma necessidade da ordem, da sobrevivência da espécie, né? De certa forma, né, tanto a área do direito quanto a área da psiquiatria, elas têm uma perspectiva voltada para o comportamento humano, né? A questão é que o vértice através do qual é dirigido o olhar é um pouco diferente, o que somente justifica a sinergia entre as áreas.
né? Então, a agressão, definida como a utilização de uma forma de força em reação a uma percepção de ameaça, integra o instinto de sobrevivência, o que a conecta indelevelmente à condição humana. O que é um pouco diferente da violência, que implica no direcionamento da agressão com propósitos destrutivos, né? O que caracteriza a intencionalidade. Quando nós falamos da etiologia de comportamentos antissociais e de transtornos mentais, né, nós precisamos manter presente que os avanços no entendimento do desenvolvimento normal e da etiologia dos transtornos mentais apontam, sobretudo, para a interação gene-ambiente, gerando um endofenótipo favorável ao desenvolvimento de transtornos mentais. Aqui eu trouxe um estudo publicado na Science, por um grupo do CASP, em 2002, que demonstra claramente isso e posteriormente outros estudos também reforçaram essa constatação, né? Nesse estudo, por exemplo, eles compararam dois grupos de garotos, né? Um com alta e o outro com baixa atividade em metabolizar determinados neurotransmissores, né? O que eles encontraram, né? Eles também estratificaram os grupos para o grupo que sofreu maus tratos graves na infância e o grupo que não sofreu. O resultado: os garotos gravemente maltratados na infância estavam mais predispostos a exibir comportamento antissocial, mas o grupo ainda mais predisposto a exibir esse estilo de comportamento era aquele com o genótipo para baixa atividade desse neurotransmissor, que é a monoamino-oxidase, né? Então, há a influência do ambiente, mas há uma influência genética, né? Em 2018, né, a Moffitt, que é do mesmo grupo de pesquisa do CASP, né, também ela fez uma revisão de evidências recentes relacionadas à hipótese dos comportamentos antissociais. Nós temos basicamente dois grandes grupos: indivíduos com comportamentos antissociais persistentes ao longo da vida, com origem em processos neurodesenvolvimentais e adversidade familiar, com início na infância, né, com início predominantemente até os 10 anos, né, e que tende a se intensificar com o tempo e persistir até a meia-idade. Há também outro grupo, que é um grupo de indivíduos com comportamento antissocial mais limitado à adolescência, com origem em processos sociais vinculados à idade e com um princípio exatamente naquele hiato de maturidade na adolescência, né, sobre o qual nós já conversamos em outros eventos aqui, né, aquele momento em que o indivíduo ele tem uma condição biológica muito parecida com a de um adulto, todavia, né, o funcionamento do sistema nervoso central ele não é exatamente como o de um adulto, ele ainda carece de maturação. Então existe esse hiato de maturidade. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma condição reprodutiva plena e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de modulação de impulsos que é ainda aquém do seu potencial, por exemplo, né? Então, em termos de comportamentos antissociais em crianças e adolescentes, né, é importante destacar, do ponto de vista ambiental, que
aqueles que vivenciam negligência, violência psicológica, física ou sexual apresentam um risco maior de desenvolver comportamento antissocial agressivo no futuro. E um dos fatores mais fortemente associado à violência entre adolescentes é a criação em lares sem uma figura paterna. Né? Isso que chama atenção, e há vários estudos apontando isso. Né? E, inclusive, basta, né, ter contato com um público que comete ato infracional, por exemplo. Se a gente faz uma avaliação das famílias, na média, a gente observa o quê? Né? Depois corrijam-me se eu estiver equivocado, mas na média a gente observa né? uma carência da figura paterna. Né? Com certeza. Né? Que é uma lástima. Né? Ou uma figura paterna que é um modelo pernicioso, né? Que já está envolvido com o tráfico de drogas, que já está envolvido com o crime organizado, por exemplo, né? O que dá pouca chance para aquele indivíduo em desenvolvimento. Né? Um outro aspecto é que crianças e adolescentes incorporam o estilo de comportamento dos pais. E os pais com características antissociais, eles ensinam os filhos, mesmo que eles não falem, eles ensinam os filhos a resolver conflitos com o mesmo estilo de comportamento. Né? Pode até dizer o contrário, né? Mas o que a criança em si, aprende realmente é o modelo. Né? Ela se depara com o pai que trabalha, que estuda, que busca conhecimento nos livros, ela vai se identificar com isso. Se ela convive com o pai que resolve qualquer tipo de conflito com violência, está bem, está claro para ela o que funciona. Né? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre alguns fatores de risco para comportamentos antissociais. Né? Então, nós temos alguns fatores genéticos e tudo indica que nós temos um conjunto de genes, né, responsável pela criação de uma determinada diátese biológica. Né? Então, são vários genes, né, com algum grau de impacto que, dependendo da equação e da associação entre eles, eles vão redundar numa chance maior do desenvolvimento de um indivíduo com comportamentos antissociais. Né? Um dos genes, por exemplo, é aquele do estudo que foi citado há pouco, né? Da enzima da MAO. Outro fator de risco, né? A disciplina rude ou fisicamente abusiva. E aí nós temos a questão de aprender com o exemplo. Né? Se o exemplo de resolução de conflitos é através de uma disciplina rude ou fisicamente abusiva, a criança vai desenvolver isso. Né? Salvo se ela encontrar um modelo diferente, efetivo e com uma conexão válida fora da família. Né? E aí é a chance que nós, como sociedade, temos. Né? Outra questão é criminalidade familiar, naturalmente, nível socioeconômico, né? Temperamento, baixo QI, né? Até porque o baixo QI ele dá menos recursos para regular conflitos que não a agressividade, né? Porque para regular conflitos de forma não agressiva ou que não desrespeite os limites de outras pessoas, nós precisamos ter ferramentas. Essa é a questão, né?
Se nós não temos ferramenta, e muitas vezes a ferramenta vem pelo QI, né, fica mais difícil, né, ter efetividade para resolver conflitos. Doutor Fábio, se o senhor me permite, é impressionante como todos esses fatores aí de risco a gente acaba vendo nos relatórios apresentados pelas equipes técnicas, né, da fase, né. Eu atualmente estou trabalhando na socioeducação, faço as audiências, então, de reavaliação, e todas elas vêm com, ou seja um PIA contextualização, ou depois mesmo um relatório, né, a gente consegue ver todos esses fatores de risco. São adolescentes que foram vítimas de maus tratos, questão da supervisão reduzida, pais na criminalidade, faccionados também, presos. Então, é impressionante. E eu diria assim que 90% dos relatórios a gente consegue ver isso aí. Que grande parte deles estão, sim, expostos a todos esses riscos. Sim. Não, é perfeito, doutora Carla. E realmente esses achados, eles são consistentes em vários ambientes, né? E tempo após tempo, eles se manifestam de formas diferentes, né? Ontem mesmo nós tivemos toda uma operação policial, né? Já num momento em que nós temos menos recursos para modificar significativamente a situação daquelas pessoas, né? O ideal é trabalhar com a prevenção, né, é poder pegar as pessoas, né, quando ainda não ingressaram no crime organizado, né. Depois vai ficando mais difícil, né. Mas, doutor, se o senhor me permite, até da situação anterior, né, que me chamou a atenção, que uma das maneiras, né, de se prevenir é na ausência da figura paterna, pelo que eu entendi. Isso. É a criança ou adolescente ela se identificar com alguém fora do contexto que faça o papel da figura paterna, né, que isso gera efeitos. Mas essa escolha, por exemplo, da criança, ou seja, ela tem um exemplo do pai que está faccionado, mas o tio é um sujeito, digamos assim, que leva uma vida regrada, né? Essa escolha dela não está muito ligado também a esse fator genético, a esse fator de temperamento, ou seja, ou tem algo que a sociedade possa fazer para ajudá-la, para induzi-la a fazer a escolha certa, né? Perfeito, doutor Sérgio. É absolutamente pertinente essa questão e, né, em primeiro lugar, o que nós podemos fazer? Oferecer bons modelos de comportamento, né, e em uma diversidade de ambientes, né? Por exemplo, né, ele tem, nesse exemplo, digamos que ele tem o pai faccionado, né, e o tio, que é um bom sujeito. Se o tio tiver um vínculo próximo com ele, nós temos uma boa chance dele se identificar com esse tio. Agora, se o tio não for tão próximo, se ele tiver na escola um professor, por exemplo, que seja um bom exemplo, né, que acredite no jovem, que ofereça um modelo consistente, ele tem uma alternativa a mais, né? Então, quanto mais nós entregarmos, tanto melhor. Por exemplo, né, daqui a pouco o jovem tem, esse mesmo jovem do exemplo, né, tá, ele foi para a escola, mas ele não se ligou tanto em estudos, digamos que ele não tem uma propensão muito grande. Daqui a pouco, ele pode ser um jovem com talento para um esporte e vai começar a treinar, e se ele encontrar um treinador condigno, né, um bom sujeito, né, esse bom treinador ele vai também potencialmente ser uma figura, né, positiva de identificação, né? Então,
Daí a importância, inclusive, desses projetos que nós vemos, muitas vezes, de estimular as crianças a fazer esportes, etc., porque, como regra, falando assim da nossa espécie, como regra, a nossa espécie, nós somos competitivos por natureza, né? Nós gostamos de nos destacar, né? Não há problema nenhum nisso, né? Então, a pessoa, né, a tendência é o quê? Né? Ela vai buscar em que local ela vai conseguir se destacar melhor. Se é porque é um bom estudante, ótimo. Um bom atleta, excelente, né? Se é porque é um bom líder na comunidade, é um líder positivo, ótimo. O problema é quando ela fica sem alternativa. Porque aí nós vemos, né, especialmente na adolescência, os jovens optando por, bom, se eu não posso ser uma liderança aqui, né, entre os bons alunos, né, se eu não sou o craque do futebol, etc., então eu vou ser da turma do mal. Né? E é o que a gente vê acontecer. Tanto que o fracasso acadêmico é um dos fatores de risco. Né? Fracasso em várias áreas é um fator de risco para comportamento antissocial, é um fator de risco para aqueles atos de violência extrema. Né? Um dos fatores de risco também é fracasso em várias áreas. A pessoa não consegue desempenhar apropriadamente em várias áreas. Bom, então eu vou chamar atenção de uma forma negativa. Lastimavelmente isso acontece. Né? A gente vê também a questão do papel da supervisão reduzida, né? Que dialoga muito com a ausência da figura paterna. Porque, de uma maneira geral, a gente vê que as mães são presentes, de uma forma geral. Né? Os pais é que... quando são bons pais, né? Mas com uma certa frequência, quando optam pela negligência, é uma lástima. Né? E agora, bom, eu tendo a ser otimista, então eu gosto de falar de fatores de proteção também. Né? Então, que fatores de proteção nós temos? O temperamento da própria criança. Aquela criança com temperamento fácil, autodirecionado, né? Esse é um sujeito que com menor probabilidade vai se engajar em comportamentos antissociais. Mas isso nasce com ela, ou não? Exatamente. Em grande medida, essa é uma questão genética. Essa é uma questão que o temperamento ele envolve a interação gene-ambiente, né? Então, ele envolve um grupo de genes e também, no caso do temperamento, muitos fatores ambientais precoces na vida. Por exemplo, né, que tipo de pais aquela criança teve, né? Se teve alguma perda ou não, que tipo de ambiente, se era um ambiente funcional ou se era um ambiente caótico e tóxico. Né? Então, o temperamento fácil e autodirecionado, ele agrega várias características, as quais dependem da interação gene-ambiente. Não, lhe pergunto isso porque, como leigo, né, mas quem de nós não conhece aquela família que o irmão é da pá virada e o outro digamos assim, tem um temperamento fácil, né, e claro que há uma diferença entre os anos do nascimento, né, mas olhando a grosso modo é o mesmo ambiente, é os mesmos pais, é o mesmo tipo de educação.
como é que um é assim e o outro é daquele jeito, né? Por isso que ele pergunta isso, porque a conclusão do leigo, como eu, né, nessa área, não, isso aí é algo genético, né? Algo que a pessoa trouxe, né? Porque o ambiente pode ter variado, sempre varia, né? A gente muda os ambientes em anos, né? Mas a variação é pequena para aquela discrepância, né? Sim. Não, e é verdade, tem uma influência genética muito importante mesmo. O que explica, né, esse tipo de achado, né, que a gente observa, que é bastante comum. Né? E uma outra característica que é um fator de proteção, que também, né, é vinculada à interação gene-ambiente, é o indivíduo ter altas habilidades sociais. Essa é uma característica importante. Né? Por quê? Porque com altas habilidades sociais, o indivíduo ele tem mais ferramentas para lidar com conflitos. Né? É simples. Né? Então, a propensão para se envolver em uma situação que ele só enxergue como alternativa de resolução do comportamento antissocial é muito menor. Né? Outra questão, outro fator de proteção interessante é a competência na escola ou em outros domínios de habilidades artísticas ou atléticas. O que se relaciona com o que nós conversamos ainda há pouco. Né? Sim. E outro aspecto é vínculo forte com pelo menos um dos pais. Isso é importante. Né? Idealmente, ambos. Né? Então, há uma miríade de situações nas quais surgem comportamentos antissociais nesse público, né? E nós vamos aqui tentar colocar em foco transtornos mentais e de comportamento com processos desinibitórios que levam a manifestações clínicas que envolvem conflitos com o ambiente, especialmente quando os problemas encerram uma violação dos direitos dos outros ou transgressão de limites morais. Né? Um problema que subjaz com uma certa frequência a comportamentos antissociais na infância e na adolescência é o transtorno de conduta, né? Que é um estilo contumaz de violação dos direitos alheios e das normas sociais. E ele abrange principalmente 4 elementos: violência, destruição de patrimônio, defraudação ou furto e graves violações de regras. Isso acomete entre 2% e 10% da população com menos de 18 anos, com uma média de 4%. Então, é bastante gente. Né? 4%, para pegar a média, é bastante gente. Né? Especialmente porque isso traz muita repercussão negativa para a sociedade e para o próprio adolescente. Né? Então, ele precede vários transtornos psiquiátricos na vida adulta e a detecção precoce dele tem potencial para prevenir uso de drogas, prevenir criminalidade, transtorno antissocial, depressão, ansiedade, queixas somáticas, episódios de autoagressão ou suicídio, prejuízo educacional e laboral e, inclusive, maior morbidade e mortalidade precoce. Né? Então, eu trouxe aqui, né, as diretrizes diagnósticas para o transtorno de conduta, segundo um manual de classificação. Nós vemos exemplos de um dos domínios do transtorno de conduta, que é a agressão a pessoas e animais. Quer dizer, eles frequentemente provocam, ameaçam, intimidam os outros, iniciam brigas físicas, já usaram alguma arma que potencialmente poderia causar danos físicos graves a outros, crueldade com outras pessoas, crueldade com animais, roubo
envolvendo o confronto com uma vítima ou ter forçado alguém a ter atividade sexual. Outro domínio do transtorno de conduta que é a destruição de propriedade, que envolve deliberadamente provocar incêndios, mas com a intenção de causar danos, né? Ou deliberadamente destruir propriedades de outras pessoas, né? Que vai desde destruir propriedades, né, com maior com repercussão maior na sociedade, como quebrar vidraças, quebrar telhados de residências, etc., até destruir coisas que têm valor afetivo para pessoas dentro de casa. Não. Outro domínio é a falsidade ou furto, né? Tipo invadir casa, o edifício ou carro. São pessoas que frequentemente mentem para obter benefícios, favores ou para evitar obrigações, né? Que furtam. E também esse transtorno de conduta ele envolve violações graves a regras. Aquelas crianças que ficam fora de casa à noite, apesar da proibição justificada dos pais, né? Aquelas pessoas que fogem de casa e ficam um longo período sem retornar, né? E as pessoas que se ausentam das aulas, né? Frequentemente com início antes dos 13 anos. Né? Então, o transtorno de conduta, como eu falei antes, né, ele pode ter início precoce, né, com ao menos um sintoma antes dos 10 anos, e o subtipo com início na adolescência. Quanto antes começar, pior. Né? Ele pode ter... tem algumas pessoas que inclusive não são a maioria das pessoas que têm transtorno de conduta, mas tem um grupo de pessoas que são aquelas que têm emoções pró-sociais limitadas. Né? Aqueles indivíduos que têm ausência de remorso ou de culpa, né? Que têm frieza, insensibilidade, despreocupação com o próprio desempenho em outras áreas. Né? Doutor Fábio, na linha do que o senhor está falando, assim, tem uma pergunta ali no chat da Ana Maria, de quais seriam, então, as comorbidades associadas a esses transtornos? Perfeito, é interessante essa indagação, e o transtorno de conduta, né, tem uma predisposição a apresentar muita comorbidade com outros problemas, especialmente com outros problemas externalizantes, né, na infância e na adolescência. Tá? Um dos problemas, que é um diagnóstico diferencial de transtorno da conduta, mas que também pode ser uma comorbidade, eventualmente, é o transtorno de oposição e desafio. Né? Qual a diferença? A diferença é que são crianças e adolescentes que eles têm algum grau de sintoma na área das emoções, tem uma tendência, uma propensão para ter um humor raivoso ou irritável, né? Eles também têm uma predisposição clara a enfrentar figuras de autoridade, né? O problema deles é com figuras de autoridade, né? Pode ser com pai, pode ser com mãe, pode ser com professor, né? Qualquer pessoa que for potencialmente uma figura de autoridade, ele vai tender a desrespeitar. Né? Eles tendem também a criar muita controvérsia nos ambientes, né?
E tem um grupo deles que tende a ser ou vingativo ou malvado, né? Então, de uma maneira geral, até muitos casos de transtorno de conduta, se a gente vai avaliar antes do início do problema, se a gente vai avaliar bem, eles tinham sintomas que fechariam critérios diagnósticos para transtorno de oposição e desafio antes, né? Alguns têm esses sintomas de transtorno de oposição e desafio e ficam no transtorno de oposição e desafio. Outros desenvolvem transtorno de conduta. E tem um grupo que ficam com os dois, né? Que ficam com comorbidade, né? O interessante é que também o desfecho depois de 18 anos é um pouquinho diferente. As pessoas com transtorno de conduta têm uma série de repercussões e a repercussão mais preocupante seria desenvolver um transtorno da personalidade antissocial. Tá? As pessoas com transtorno de oposição e desafio têm esses problemas de desenvolver, né, questões comportamentais, mas tem uma predisposição significativa e maior do que os com transtorno de conduta para desenvolver transtornos de ansiedade e transtornos de humor. É uma questão curiosa. Sim. Tá? Outra comorbidade que pode acontecer, uma desregulação grave de humor, um transtorno de humor bipolar, né? Comorbidade muito importante de transtorno da conduta é transtornos relacionados ao uso de substâncias. É muito natural que no ambiente em que eles tendem a se vincular, né, e o ambiente para o qual ele tende a migrar, muitas vezes, né, tem muita oferta de substâncias. Né? Essa é outra questão também que dificilmente não aparece, né, nas reavaliações, nas avaliações das medidas socioeducativas. É muito difícil nós termos um adolescente que esteja sendo avaliado ou reavaliado que não faça uso, não tenha feito uso. Perfeito. De substância. E isso preocupa bastante, porque o prognóstico do problema ele fica sombrio. Esse é o problema. Sim. Então, são as principais comorbidades que me ocorrem. Deixa eu dar uma observada. Déficit de atenção e hiperatividade tem bastante comorbidade também. Déficit de atenção e hiperatividade. Né, as principais seriam essas. Né? Eu trouxe alguns outros problemas, além do transtorno de conduta, que podem se manifestar como comportamentos antissociais em crianças e adolescentes. Um deles, que pode ser uma comorbidade ou pode ser um transtorno isolado, são os transtornos relacionados às substâncias. Né? E o que preocupa muito, especialmente quando isso acontece na infância e na adolescência, é que o cérebro não atingiu o neurodesenvolvimento pleno. Então, o efeito tóxico da substância, do álcool e das substâncias, né, ele é muito significativo justamente naquelas áreas, né, como o córtex pré-frontal, que estão em desenvolvimento e que atuam para regular o comportamento e para inibir alguns impulsos. Né? Então, quando a área está se desenvolvendo, tu tens muito mais nutrição dela. Né? O organismo ele é obrigado a enviar mais nutrientes. Só que ele envia tudo que tem junto. Né? Se a pessoa consumiu álcool, vai álcool.
né? Se a pessoa consumiu cocaína, vai cocaína. E, claro, substâncias tóxicas, elas vão causar dano, né? Justamente aquela área que está se desenvolvendo, que é tão importante, ela, no momento em que ela está se desenvolvendo, ela é a mais sensível, né? Então, isso preocupa muito. E a adolescência é um período crucial na formação da identidade, na maturação da personalidade, né? E isso pode ser prejudicado pelo uso de substâncias e, como resultado, o que nós vamos ter de problemas? Problemas na capacidade de gerenciamento de impulsos, de cooperação, de tomada de decisão responsável e de resolução de conflitos, né? Porque o uso de substâncias causa, basicamente, desinibição comportamental, comprometimento cognitivo, prejuízo na atenção, coordenação, na capacidade de julgamento, e tudo isso predispõe a comportamentos antissociais. Um dado interessante, né, que até tem uma conexão com o que a doutora Carla acabou de falar, né? Eu estava lendo agora uma revisão de 2024, né, sobre morbidade entre pessoas privadas de liberdade, aí público adulto. Né? O que eles encontraram na chegada à prisão? Quase 24% tem transtorno por uso de álcool. E 39% transtorno por uso de drogas. Quer dizer, o impacto disso, né, levando a comportamentos que redundem na privação de liberdade das pessoas. Doutor Fábio, eu arriscaria dizer que no âmbito da socioeducação, dos adolescentes que chegam à fase, esse percentual é ainda maior. Desses de transtorno por uso de drogas, principalmente. Mas o que eu fico curioso, eu não sei se dá para saber desse dado, é o transtorno por uso de álcool. Ok, mas ele entrou nesse transtorno por uso de álcool porque já tinha uma predisposição, alguma digamos assim, algum transtorno que o leva a abusar do álcool e aí sim gera prejuízo e mais transtornos, ou digamos assim, ou foi como a gente diz no jeito, a escolha livre na origem, né? Ele bebia socialmente, entre aspas, como todos, e em determinado momento se perdeu, e aí esse vício que o álcool traz, ou o vício nos efeitos que o álcool traz, né, acabou gerando um transtorno e a privação da liberdade, né? É isso que eu sempre fico nessa dúvida filosófica, né? Sim, que é uma questão, né, absolutamente relevante. Né? De fato, né, as pessoas muitas vezes elas têm, e em determinado momento elas têm um livre-arbítrio, né? Então, por que se chegou àquele resultado? Né? Não, simplesmente nesse estudo eles trazem o resultado final. Né? Na chegada à prisão, né, fazendo uma avaliação independente, se chegou a esse resultado. Né? O que levou a isso, aí é uma questão que é saber, controversa. Né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, como experiência de vida mesmo, né? Algumas pessoas que... A gente pode colocar o álcool, coloca as drogas, pode colocar agora, que é um problema social que está chegando no Brasil, que é o vício em apostas, né? Sim. As bets, né? Então, assim, tem pessoas que conseguem fazer isso na esportividade e tem pessoas que acabam se perdendo nessa conta, né?
Sim. E aparentemente, olhando de longe todo mundo é normal, né, doutor? Olhando de longe, não se vê muita diferença entre elas. Por que um caiu nessa armadilha e o outro não, né? É engraçado, né? Sim. Tudo indica que é uma questão multifatorial, né? São vários genes modulando isso, né? Cada um com um determinado efeito, né? Dentro de uma equação de uma história pessoal, né? Com determinados estressores ambientais que vai deixar aquele sujeito com uma vulnerabilidade maior ou nem tanto, né? Ou vai deixar uma pessoa mais resiliente, né? Então, não é à toa, nós, antes de começar aqui, nós ainda conversávamos, nós dialogávamos, né, de que é um assunto que ele é muito amplo, né? Porque nós enxergamos várias situações do cotidiano. Eu tenho convicção de que, conversando aqui, todos vamos lembrando de casos que já, né, foram atendidos de alguma forma, né? Em alguma perspectiva, né? Agora, falando rapidamente do transtorno de oposição desafiante, né, que também eventualmente pode se manifestar com comportamentos antissociais, né, ele é aquele modelo de relacionamento pautado em humor irritável e rancoroso, com um comportamento negativista, desafiador e vingativo. Prevalência entre 2% e 16%. Né? E, como eu mencionei, a maioria das crianças com TOD não evolui para transtorno de conduta. É um grupo que evolui. Né? E ele pode predizer tanto alguns transtornos externalizantes, como transtorno de conduta, quanto transtornos emocionais, como depressão e ansiedade. Né? Isso mais tarde. Né? Outro problema que pode se manifestar com comportamentos antissociais é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um padrão persistente de desatenção, hiperatividade ou impulsividade, que é mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento daquele indivíduo. Né? Os sintomas têm início na infância, podem persistir até a vida adulta. A prevalência é de cerca de 5%, né? E isso se constatou em diversos países. Há evidências de que uma significativa proporção de pacientes persiste com sintomas na vida adulta. Aproximadamente 50%, a gente pode dizer, que persiste com alguns sintomas, pelo menos. Né? E a persistência dos sintomas está associada a desfechos pobres em âmbito acadêmico, laboral, marital, aumento do risco de acidentes de trânsito e comorbidades. Desregulação grave de humor também pode se apresentar dessa forma. São indivíduos que têm muita reatividade, né? Uma reatividade desproporcional, com sintomas de hipervigilância, né? Prevalência em torno de 3%. Né? Nós temos também a transtorno de humor bipolar em crianças e adolescentes, tem a prevalência de mais ou menos 1%. Né? E a característica principal é de humor irritável, com tempestades afetivas. Quando ele acontece, quando ele surge na infância e na adolescência, ele tende a ter um curso mais crônico, com ciclos mais rápidos, com sintomatologia predominantemente mista. Então, o transtorno de humor bipolar em crianças e adolescentes, quando ele surge, ele é um pouco diferente da apresentação do transtorno de humor bipolar em adultos. Né? Tem muita taxa de comorbidade com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de conduta. Né?
tem uma série de repercussões, e o pior prognóstico está associado aqui a início precoce, quando ele não tem outra especificação, os que têm longa duração de sintomas de humor, baixo nível socioeconômico e que têm sintomas psicóticos, aqueles em que o indivíduo sai da realidade, né? Então, o atendimento precoce é muito importante, é justificado por ser um período em que o cérebro é mais suscetível às intervenções terapêuticas, né? O efeito salutar do tratamento tem o condão de mitigar eventuais prejuízos, fomentar o desenvolvimento, que são aspectos cruciais para o aprimoramento de valores e virtudes preciosos para a estruturação de uma personalidade saudável, indispensável para a constituição do indivíduo com capacidade de amar e de trabalhar. Algumas diretrizes do tratamento: é importante abranger a família, selecionar a modalidade, desenvolver capacidades daquele indivíduo, tratar comorbidades, promover aprendizado social escolar, utilizar diretrizes bem estabelecidas e tentar abordar a criança no seu ambiente, né? Eu costumo falar com os pais, por exemplo, que a criança ou adolescente em tratamento, ele dentro do consultório, ele está 1 hora por semana, talvez 2. Todo o resto do tempo ele está com os pais. É com os pais. Às vezes é mais importante trabalhar com os pais de que forma eles vão manejar a criança ou adolescente do que trabalhar diretamente com a criança, né? É por isso que é importante abordar a família. A família é que fica grande parte do tempo com a criança e com o adolescente, né? Então, em termos de prevenção, né, pais, profissionais de educação, da saúde e da justiça têm um papel fundamental na implementação das habilidades socioemocionais. As figuras modelares estimulam o autoconhecimento, o que integra a constatação dos próprios alcances e limites, de emoções, virtudes e valores intangíveis. Os vínculos de apego desenvolvem a capacidade de empatia, que é a fonte precípua da consciência social. E as habilidades de relacionamento implicam na noção de cooperação, pautada na reciprocidade e na flexibilidade, atenção às pistas sociais e a observações de sinais tácitos durante as interações humanas. Doutor Fábio, uma dúvida que me ocorreu agora. Os adolescentes internados que estão cumprindo medida socioeducativa, via de regra, não ficam muito tempo. O máximo que eles ficam nas unidades em internação são 3 anos. Perfeito. Né? Como trabalhar isso em um curto período de tempo? Digamos que ele já entre na unidade apresentando uma série de comportamentos, até com comorbidades. Como tratar isso em um curto espaço de tempo, sabendo que lá fora eles não vão ter o apoio da família? Perfeito. Seria interessante, nesse período, né, efetuar uma busca ativa, né, em cada um dos... Em primeiro lugar, fazer uma boa avaliação prévia, né, para identificar eventuais morbidades que demandem tratamento. Muitas vezes a gente consegue modificar desfechos dessa forma. Tá? Depois, eu diria que vale a pena efetuar uma busca ativa por propensões e talentos individuais que pudessem começar a ser trabalhados ali, mas que depois ele tivesse a chance de continuar num programa fora daquele ambiente, né? Por hipótese, um indivíduo com talento para teatro, né, que continuasse num grupo depois, com talento para um determinado esporte e que dali, né, treinasse e depois tivesse um vínculo.
né? Mas o ideal seria usar esse período para criar vínculos, né? Esses indivíduos muitas vezes são carentes de vínculos de afeto genuínos e que possam oferecer um modelo mais saudável, né? Então, eu vejo como uma perspectiva usar esse período para essa finalidade, né? Então, a questão da prevenção, né? O momento da prevenção é esse, né? Quando a situação acontece, né? Quando passa o tempo, quando a criança ou adolescente já estão envolvidos com crime organizado, fica muito mais difícil buscar, né? Então, o melhor momento é o mais precoce possível, né? Então, como nós estamos chegando no nosso horário, eu vou passar rapidamente aqui os últimos slides, né? Só quero destacar aqui, né, as 7 estratégias da Organização Mundial da Saúde para a prevenção da violência, né? 1. Promoção de vínculos seguros, estáveis e protetores entre crianças, seus genitores e cuidadores. O desenvolvimento de habilidades para a vida. A redução de disponibilidade do uso nocivo do álcool, né? Do álcool e, naturalmente, de drogas, né? A redução do acesso a armas de fogo e a facas, promoção de igualdade de gênero, visando a prevenir a violência contra a mulher, mudança de normas culturais e sociais que apoiam a violência, e a criação de programas de atendimento às vítimas, incluindo identificação e cuidados. Então, tratamos hoje, né, de uma questão crítica que demanda atuação sinérgica entre diferentes atores, né, educação, saúde, justiça, sociedade civil, poder público, e através da promoção de vínculos afetivos genuínos e modelos consistentes de comportamento, nós podemos contribuir para a sedimentação de importantes valores éticos. Na abordagem de crianças e adolescentes que apresentam comportamentos antissociais, nós temos a oportunidade de avaliar e, eventualmente, diagnosticar e tratar um grupo jovem, frequentemente marginalizado e com altos índices de adoecimento, né? Então, estamos mais ou menos na hora, mas acho que talvez tenhamos tempo para algumas perguntas, né? Doutora Carla, considerações finais sobre... Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, e agradecer essa fala tão enriquecedora do Dr. Fábio. Com certeza, né, vários dos assuntos e questões que foram trazidas aqui fazem parte do nosso dia a dia, né, inquietações que os promotores de justiça que atuam principalmente na área da socioeducação, também na prevenção, os promotores de justiça da infância e juventude possuem, inquietações que as equipes que trabalham conosco também acabam tendo, né, justamente depois da leitura de um relatório de avaliação, né, todas essas questões e esses fatores que a gente acaba vendo lá como fatores de risco dessas condutas, né. E é impressionante que todos esses fatores que o senhor trouxe, como eu disse antes, aparecem ali nos relatórios, né. Essa questão da ausência da figura paterna, a exposição ao uso de drogas, muitos deles, assim, antes mesmo dos 14 anos de idade. Então, são preocupações que a gente tem, mas que também, atuando na área da infância e juventude, a gente fica se questionando sempre, tá, mas o que fazer, né, como tratar, como prevenir.
Não, e antes de encerrar definitivamente, vamos explorar o Dr. Fábio um pouquinho mais. Apareceu uma pergunta ali no chat, doutor. Dr. Fábio, é do Evandro da Silva. Aproveitando, não sei se minha fala faz sentido, mas aproveitando o espaço, sobre o mundo digital nesse contexto, qual o papel e extensão da interferência do ambiente online, ou seja, a exposição e o contato com o meio digital, incluindo conteúdos específicos, interações e dinâmica das redes sociais, podem ser considerados fatores que contribuem para o desenvolvimento, agravamento ou manifestação de sintomas de um transtorno de conduta, ou são apenas um palco onde comportamentos já existentes se expressam de forma diferente? Bom, a gente poderia só fazer, Evandro, muito obrigado pela pergunta, tá? Mas a gente poderia fazer uma outra webconference sobre o mundo digital, né? Exatamente. Mas a gente vai pedir para o Dr. Fábio aí, em 1 minuto e meio, 2, só nos dar um panorama, né, cara? Perfeito. E a fala, Evandro, faz todo o sentido, né? Para abordar o mundo digital, né, nós precisamos também, né, fazer um pouquinho do que nós fizemos hoje no início do nosso diálogo, que é falar sobre como a nossa espécie evoluiu, né? Nós evoluímos de uma determinada forma e o nosso organismo ele está preparado para enfrentar um determinado ambiente, né? Por exemplo, de um tempo para cá, né, nas últimas décadas, né, nós começamos a identificar um problema de ganho de peso na população. Por quê? Porque a nossa espécie era preparada para acordar e caçar ou coletar. Se gasta energia antes de consumir aquela caloria, né? É o que acontecia antes, né? Agora nós vivemos em uma outra realidade. No mundo digital, né? O mundo digital ele não existia há muito pouco tempo do ponto de vista da história da nossa espécie. Então, nós fomos treinados para, se nós estamos entre 4 paredes, né, nós estamos em segurança, né? Isso não é mais verdade. Se nós estamos entre 4 paredes e se nós acessamos a internet, o mundo inteiro está, né, ao nosso alcance para o bem e para o mal. O mundo inteiro. Então, nós vemos, né, problemas muito relevantes, nós vemos predadores, né, inclusive predadores sexuais, né, utilizando essas ferramentas para buscar vítimas, né, e muitas vezes nós vemos também crianças e adolescentes muito vulneráveis, né, porque é muito difícil, né, receber educação a tempo, né, para prevenir as violências. Então, nós temos uma questão em relação a essa dinâmica, né, das redes sociais, do mundo digital e do transtorno de conduta. Há vários fatores, né, que precisam ser abordados para a gente ter uma visão acurada da situação, né? Em grande medida, né, nós temos no mundo digital, como tu falaste, para usar uma expressão, né, em que tu falaste, em grande medida a expressão que tu utilizaste, ela está muito
bem colocada. É um palco onde comportamentos inatos, né, comportamentos que são inerentes à nossa espécie, se manifestam, né, tanto em termos de vulnerabilidade quanto de potencial de agressão, né. Acho que tem um comentário ali da... Um comentário com a licença da Ana Paula, que fez o comentário no chat, eu vou utilizar para encerrar. Tá vendo? Muito bom de escutar, Fábio. Excelente percorrido sobre origens, dinâmicas e enfrentamento do tema. Ana Paula, me permite esse plágio do comentário, porque acho que tu traduziu aí um sentimento geral. Foi muito bom de escutar mesmo, Fábio. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade e, sobretudo, por ter compartilhado os teus conhecimentos com a gente. Da mesma forma, Carla, muito obrigado por ter aceitado mediar essa nossa web conference. Com certeza, as tuas participações, as tuas intervenções enriqueceram muito, né, o nosso conteúdo, trazendo a tua vivência, experiência profissional, o que, sem dúvida, nos fez atingir o nosso público numa maneira técnica e numa maneira prática do que acontece também no nosso dia a dia. Então, eu só tenho que agradecer a vocês dois, né? Muito obrigado realmente pela presença. A gente sabe que no mundo atual as agendas são muito corridas e eu sei especialmente o quanto vocês tiveram que reagendar os compromissos para estarem aqui, né? E a quem nos acompanhou até agora na nosso central virtual de aprendizagem, fica aí o agradecimento pela participação, por nos prestigiarem, por se capacitarem. Isso é importante para o Ministério Público, mas acima de tudo também é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado, até a próxima.